Nos Estados Unidos, nessa quarta-feira, o jornal Washington Post publicou uma análise sobre o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do X, Elon Musk. No editorial, o jornal defende a posição de Musk. Abre aspas. O CEO bilionário da Tesla e SpaceX está correto ao dizer que a iniciativa de um jurista brasileiro em proibir unilateralmente que o X, do qual ele é dono, opere no país é um ataque à liberdade de expressão na internet em todo o mundo. Fecha aspas. Na publicação, o jornal também sugere que as ações de Moraes de mandar remover conteúdo sem explicações suficientes prejudicam a liberdade de expressão. Por fim, o Post comparou o Brasil a regimes como China e Rússia, devido à escolha de Moraes de também congelar as contas da Starlink, provedora de internet via satélite que pertence a Musk. Conforme o editorial, a decisão alinha o Brasil com governos autoritários. Rodrigo Constantino, hoje conosco, sempre às quintas-feiras. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo, Consta. Ontem aqui no programa nós destacamos uma reportagem da revista britânica The Economist, criticando o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil também foi parar no telão da Times Square em Nova York e hoje a gente repercute então um artigo do jornal The Washington Post, também afirmando que a liberdade de expressão no Brasil está sob ataque, equiparando aí o Brasil a regimes autoritários como China e Rússia. Quero te ouvir, você que está aí nos Estados Unidos, como é que anda a repercussão do bloqueio do X no Brasil, Constant? Boa noite. Boa noite, Paula. Enorme. A repercussão está enorme. Boa noite, meus ilustres colegas de bancada, Mestre Augusto, Piotr, Silvio Navarro, toda a nossa audiência. Veja, o Elon Musk tem uma bazuca. Ele é talvez um dos sujeitos mais conhecidos, um dos maiores bilionários, se não o maior bilionário do mundo. A Starlink, junto com a SpaceX, são empresas importantes para a estratégia de defesa nacional americana. Eu acho que realmente a turma do STF, porque o Alexandre de Moraes não age sozinho e já teve respaldo ali, pelo menos da primeira turma, de alguns cúmplices, eu acho que eles dessa vez deram realmente um tiro no pé. O Washington Post, vale lembrar, é um jornal com um viés progressista. O Jeff Bezos, da Amazon, foi quem comprou. O jornal tem uma linha editorial totalmente anti-Trump, por exemplo, né? E a turma fica insistindo nessa palhaçada de que o Elon Musk é um trumpista, um bolsonarista quase, né? Ele sempre votou com os democratas. O que está acontecendo é que tem uma debandada, e não é só ele, em relação ao que vem acontecendo no Partido Democrata americano, muito radicalizado. Mas mesmo o governo atual, do Joe Biden e da Kamala Harris, eles estão atentos e preocupados com o que está acontecendo no Brasil. Quando se compara a China e Rússia, não é uma comparação fortuita. O que esses países sofrem? Sanções econômicas. Hoje nós vimos que a FCC, que é a agência análoga à Anatel americana, mandou uma carta ao presidente da Anatel questionando, cobrando explicações, criticando a decisão em relação à Starlink. Ou seja, a coisa está escalando de forma muito rápida. Senadores importantes dos Estados Unidos estão fazendo discursos muito duros contra o Brasil. Eu não descarto, Paula, em algum tempo, mesmo com essa administração, ainda que seja menos provável ainda nesse governo Biden, que o Brasil entre numa lista eventual de sanções econômicas. A coisa está indo para um âmbito de guerra cultural, guerra comercial. Os Estados Unidos estão vendo que o Brasil cada vez mais aderiu ao eixo do mal, junto com a China, com a Rússia, com o Irã, com a Venezuela, né, e vai cobrar um preço alto do país por conta dessas decisões. O Elon Musk, ele ligou a faísca, digamos assim, ele jogou lenha na fogueira, né, e está tendo muita repercussão. Se o Brasil não mudar o ritmo que está indo nessa direção e a própria direção o quanto antes, eu não descarto em alguns meses, ainda mais se o Donald Trump for para a Casa Branca de volta e levar junto o Elon Musk, que ele hoje já disse que vai aceitar colocar o Elon Musk pro bono, né, para fazer lá um choque de gestão na Casa Branca, no governo federal, isso vai ter consequências graves para o Brasil, sim.
Silvio Navarro, muito boa noite. A gente traz aqui essa reportagem, esse artigo do The Washington Post. Como bem lembrou, consta, é um jornal de viés mais progressista, também criticando aí a decisão do ministro Moraes e comparando o Brasil a regimes como China e Rússia. E aqui, mais uma vez, a gente repete, mas é importante, aquela capa do José Roberto Guzzo, que nós publicamos ainda em abril desse ano, edição 212, está aí na tela para quem nos acompanha. Alguns nomes de alguns países onde o X é proibido, como Coreia do Norte, China, Rússia, Irã, e ele havia deixado ali o quadradinho do Brasil em aberto, isso em abril, e agora, infelizmente, essa realidade que se impõe depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X. Está aí, então, essa capa, infelizmente, agora com o quadradinho ali do X preenchida. Silvio. Pode colocar literalmente um X no quadradinho. Boa noite, Paula, querida, Piotto, meu irmão Augusto, Rodrigo Constantino, boa noite para você que nos acompanha. O mundo assiste com apreensão o que está acontecendo no Brasil. Claro, é a economia mais importante do Cone Sul, da América do Sul, e uma das mais importantes do continente. Não é bom negócio ter um país do tamanho, com dimensões continentais e um potencial econômico. Aliás, o Brasil alimenta o mundo. O nosso agronegócio é vetor, é motor da nossa economia e alimenta o mundo. Não é bom negócio ter um país assim, neste continente debaixo de censura, com supressão de direitos fundamentais constitucionais de liberdade. O mundo não gosta, o mundo livre, as democracias livres, como os Estados Unidos, mas a Europa também assiste com apreensão. Não gosta de ver o Brasil numa lista ao lado de Irã, os ayatolás, ao lado da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Não gosta de ver o Brasil ao lado de países que sequer são comparáveis em nenhum parâmetro, como Mianmar ou Turcomenistão. A Venezuela já é um problema demais dentro desse continente. Os Estados Unidos entendem que não precisam de dois problemas dessa dimensão e o que está acontecendo lá em cima no mapa, na metade do caminho até os Estados Unidos, começa a acontecer aqui, dentro das nossas fronteiras. De novo, liberdades individuais sendo tolhidas, artigos constitucionais absolutamente suprimidos pela ordem de uma única caneta. E você bem lembrou, isso parte do Washington Post, que nem de longe pode ser considerado um Wall Street Journal ou um jornal com uma diretriz, com um viés à direita ou conservador, não. Aliás, o New York Times já alertava sobre isso nas eleições do ano passado, das eleições de 2022, quando disse, no meio da campanha, já diante de uma censura em curso no Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido por Alexandre de Moraes, que um único homem era responsável e dizia o que podia ou não ser publicado em redes sociais no Brasil. A Economist também fez esse trabalho e a Economist tampouco pode ser considerada uma publicação conservadora ou de direita. De novo, o mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Nós aqui nessa bancada e vocês aí do outro lado da tela provavelmente também estão. Resta saber o que é que Rodrigo Pacheco pensa. Eu já de antemão adianto que infelizmente não é coisa boa. Chegaremos a essa pauta logo mais. Silvio, Adalberto Piotto, muito boa noite. Você que acompanha economia de perto, Piotto, como é que essa afronta à liberdade de expressão, esses abusos do Poder Judiciário acabam impactando nos resultados econômicos aqui do Brasil, inclusive com a insegurança jurídica que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, né? Aos olhos dos investidores estrangeiros, o Brasil não é uma boa opção, né? O que chama atenção, Paulo, é que escalou essa preocupação dos investidores de uma forma como eu confesso nunca tinha visto. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite Constantino, boa noite, Silvio. É óbvio que os investidores olham para tudo o que acontece no Brasil e eu vou começar pelo ponto que o Silvio fez menção, é o tamanho da economia brasileira e nós nos tornamos muito importantes. Se isso estivesse acontecendo nos anos 80, era uma preocupação geopolítica, meramente isso. Não que fosse menos grave, mas o mundo não tinha uma dependência do Brasil. Hoje, por mérito do Brasil, o mundo tem uma dependência do que o Brasil produz. Isso foi uma estratégia econômica construída, e vale lembrar, isso vem desde o governo Fernando Henrique, de você criar produtos, coisas que o mundo precisaria do Brasil. É a mesma lógica que os americanos fizeram no pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo era dependente dos Estados Unidos para se reconstruir. A Europa, por exemplo.
O Plano Marshall foi só, digamos, o financiamento para comprar produtos americanos que só os americanos podiam fornecer naquele momento de destruição da Europa. Neste caso, você não tinha uma destruição do mundo, mas você tinha um mundo que queria crescer e estava com fome. Quem tinha terra para fazer isso e quem tinha tecnologia e capacidade? O Brasil construiu isso desde a Embrapa até, obviamente, uma capacidade de negociação internacional muito competente que começou no governo Fernando Henrique. Vieram os anos depois, Lula e Dilma, e a economia brasileira se perdeu, mas a recuperação de 6 anos e meio, 2 anos e meio de governo Temer, mais os 4 anos do governo Bolsonaro, ou seja, na mesma lógica de economia liberal, pró-mercado, ou seja, feita ao investidor, e mais que isso, com insegurança jurídica e redução de burocracia, trouxe uma ideia para o mundo e falou assim, esse é o país que nós precisamos. E mais que isso, não é que precisamos, é que dependemos dele. Uma tragédia democrática no Brasil não afeta só os brasileiros, afeta o mundo. E essa é a grande preocupação. A gente divulgava ontem o VPN-se lá em Times Square. Eu vou contar uma história muito rápida aqui para o nosso espectador. Um amigo que conversa com investidores, até porque ele trabalha nessa área de investimento todos os dias, investidores de fora, disse assim, eu fui avisado por um investidor de fora que o Brasil estava na Times Square novamente. Para se ter uma ideia, o quanto que eles estão acompanhando para e passo o que está acontecendo no Brasil, dada essa importância do Brasil. E claro, o que nós temos hoje aqui, porque eles sabem ler tanto quanto nós, e se não sabem ler em português, eles traduzem, o texto constitucional brasileiro não resta dúvida, não deixa dúvida do que realmente é a liberdade de expressão no Brasil. Não é diferente de qualquer democracia consolidada no mundo. Pode se mexer aqui, um detalhe aqui, um artigo mais para lá ou para cá, mas a lógica é da liberdade de expressão. E eles olham para aquilo e falam assim, como é que alguém pode ir contra isso daí? Como é que a Suprema Corte Brasileira, no caso o Supremo Tribunal Federal, consegue ler de forma diferente um texto que é claro? Aí, obviamente, como qualquer pessoa que vem de fora, bom, nós estamos sob o arbítrio. Vêm os casos, por exemplo, mais notórios agora, do Elon Musk, o congelamento de contas da Starlink, não tem nada disso escrito na lei brasileira, mas está valendo, é o que está valendo. E eles chegam à conclusão de que, bom, sem contar o Bill Ackman, o próprio Elon Musk dizendo que é inseguro investir no Brasil. Só que perder o Brasil nesse jogo de geopolítica e de comércio no mundo, isso traz um atraso para o planeta. Pensa bem, se você começa a ter um efeito Venezuela, da economia brasileira se deteriorar por questões institucionais, como é o risco que corremos hoje. Embora boa parte da capacidade brasileira produtiva esteja já conectada ao mundo produtivo. Então você consegue desviar desses problemas institucionais porque você tem contratos de longo prazo. Só que a economia você colhe hoje que você plantou ontem. A analogia com a agricultura é muito simples. O que nós estamos plantando hoje? Insegurança jurídica. Esse investidor deixa de vir para o Brasil, a gente paga uma conta lá na frente. Cara, mas ele também está preocupado com isso, talvez tanto quanto nós.